Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre explorando os horizontes da realidade brasileira. Olá, bom dia. Eu sou Joel Scali e começa agora Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. O trabalho realizado pelas organizações da sociedade civil foram fundamentais no combate à pandemia da Covid-19 nos últimos 2 anos. Hoje vamos falar sobre o terceiro setor no pós-pandemia. Contamos com a participação de João Paulo Vergueiro, que é diretor executivo da BCR, Associação Brasileira de Captadores de Recursos. Paulo Sabá, doutor em administração, consultor e professor da Fundação Getúlio Vargas. Ele é autor de 7 livros, um deles agraciado com o Prêmio Jabuti. Bom dia, João Paulo. Bom dia, Joel. Bom dia a todo mundo que está aqui presente, seja neste momento ou que está nos ouvindo. Professor Paulo Sabá, seja muito bem-vindo ao nosso programa novamente. Muito bom dia a todos e obrigado por essa oportunidade de reencontro. A co-apresentação do programa é de Frank Valverde, que também trará os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. E você vai conferir as notícias do mundo com a repórter Leda Letra, direto de Lisboa. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel. Bom dia, João Paulo. Bom dia, Paulo Sabá. E bom dia a você que está em sintonia aqui com Perspectiva na sua Rádio Brasil Atual. O destaque da semana, Franklin. Joel, eu tenho 2 destaques, um negativo e um positivo, né? Vamos começar pelo negativo. Ainda repercute o brutal assassinato do João Araújo Pereira, indigenista, e do jornalista britânico Dom Phillips, né? Que foram brutalmente assassinados lá em Atalaia do Norte, pessoas que defendiam a natureza, que queriam saber como que o Brasil, tão rico, está sendo destruído por tão poucos, né? E eles foram brutalmente assassinados por isso. Agora, uma pergunta que fica, Joel, que acho que é fundamental nós colocarmos, não é quem apertou o gatilho para matar o Bruno e o Dom, é quem mandou apertar esse gatilho, né? Essa pergunta que já vem desde o assassinato da Marielle Franco, vereadora lá do Rio de Janeiro, que foi assassinada também por enfrentar esses grupos, no caso do Rio de Janeiro, a milícia, né? E esses grupos de bandoleiros que hoje dominam a Amazônia brasileira. Lamentavelmente, Franklin. É verdade. E o outro destaque positivo foi a eleição do Gustavo Petro, né? Gustavo Petro, que foi eleito presidente da Colômbia, primeiro presidente de esquerda, né? Ou, digamos, do campo progressista, né? Progressista, porque não foi... Ele é de esquerda, mas essa eleição não foi só uma coisa da esquerda. Tem um grupo progressista apoiando o Petro, e ele foi eleito lá na Colômbia. E um destaque importantíssimo, João, que tem que ser registrado também, não é só a eleição dele, a eleição da vice, a Francia Márquez, a primeira mulher negra eleita como vice-presidente da Colômbia. Então, isso é um destaque até importante, a vitória do Petro, mas é até mais importante, né? Porque acho que conseguiu passar por cima de uma série de preconceitos, de ser mulher, de ser negra, e tendo sido eleita vice-presidente da Colômbia, a Francia Márquez, juntamente com o presidente Gustavo Petro. Franklin, você acredita que a eleição do Petro pode acabar com essa onda da extrema-direita, não só aqui no Brasil, né? Acho que pode contribuir, né, João? Porque esse é um movimento que nós estamos vendo na América Latina, né? Nós já vimos lá na Argentina com o Fernandes, né? Nós temos com o Boric no Chile, também estivemos no Peru. Então nós estamos agora na Colômbia com o Petro, então a gente está vendo que tem um movimento, digamos assim, os grupos progressistas retomando o espaço que eles tinham, digamos, há 20 e 15 anos atrás, né? Então isso é bastante positivo aqui para o Brasil, né? Porque o governo que entrou atualmente, não vamos entrar no... Mas o resultado que tem quem está tendo no Brasil é desastroso, né? Quer dizer, a morte do Bruno e do Dom Phillips está claro, né? O desastre que está sendo feito no Brasil por esse governo de extrema direita que nós temos aqui. Então pode ter, acho que, bons ventos vir para o Brasil para mudar a realidade e jogarmos para um campo progressista. Vamos lá, que isso que é fundamental, civilizatório, né, para o nosso país. A pandemia da Covid-19 teve início em fevereiro de 2020, aqui no Brasil. No dia 8 de abril do mesmo ano, as doações para enfrentar a pandemia ultrapassaram a marca histórica de 1 bilhão.
O recorde foi registrado pelo monitor das doações da Covid-19, ferramenta criada pela Associação Brasileira de Captadores de Recursos. Eu começo com você, João. Todos os setores conseguiram ser favorecidos. Nós começamos uma mudança significativa no conceito da doação em relação à população em geral? Olha, oi, Joel. Boa pergunta. A minha resposta é, digamos, em parte. Porque é o seguinte, a Covid foi o que a gente chama de um desastre do ponto de vista da sociedade civil, do ponto de vista das estratégias de mobilização de recursos. Você pode captar recursos e incentivar as doações para mudanças estruturais, para mudanças de desenvolvimento, que é o dia a dia da maioria das organizações, e você pode também captar recursos e mobilizar recursos para essas emergências que acontecem. E depois da Covid, a gente tem visto enchentes, né, em Recife recentemente, no Rio de Janeiro, a gente tem visto em Salvador essas tragédias se sucedendo. O que a Covid impactou do ponto de vista da doação e da generosidade do brasileiro? Mostrou que o brasileiro doa muito e incentivou o brasileiro a continuar doando para esses momentos de tragédia e de desastres. Isso não significa uma mudança completa na relação do indivíduo, da pessoa no Brasil com a sociedade civil, por uma doação mais permanente, mais estratégica, por uma doação para desenvolvimento. Mas, sem dúvida alguma, os números são impressionantes, são os maiores da história do país, e incentivam as pessoas a seguirem doando, e a gente trabalha justamente para isso. Paulo, também trouxe a necessidade de uma mudança na gestão das organizações da sociedade civil. A pandemia impactou, né, boa parte delas. Será que as organizações assimilaram essa necessidade da mudança ou nós teremos ainda problemas no pós-pandemia? Olha, Joel, a minha visão é de que trouxe uma desorganização na gestão e que ainda não acabou, e por isso nós estamos num momento assim bastante crítico para refletir sobre a gestão das organizações sociais. Agora, eu queria fazer um comentário sobre a tua fala anterior. Você disse que a pandemia começou em fevereiro. Existe uma série de controvérsias a esse respeito, e isso é natural em toda situação de crise. Numa crise é muito difícil perceber quando de fato a crise começou e quando de fato ela acabou. No caso brasileiro, a crise já estava instalada no resto do mundo quando a gente estava vivendo o carnaval. Parece que o Brasil esperou passar o carnaval para se dar conta de que a crise havia começado. Mas, ao se dar conta, deflagrada a crise da pandemia no Brasil, de fato, rapidamente, o terceiro setor se organizou para isso, né? Eu creio que a captação foi recorde no terceiro setor, sobretudo para entidades ligadas à saúde, né, aos hospitais filantrópicos e assim por diante. A grande dúvida que fica, eu gostaria até de ouvir o João Paulo, é se no pós-pandemia houve uma drenagem de recursos do setor da saúde para os demais setores do terceiro setor, ou caracterizando, portanto, um jogo de soma zero, ou se não, se a gente tem a perspectiva de ampliar estas doações, dado que a pandemia ainda não acabou, ela está se prolongando, muita gente acha que ela já chegou ao fim, eu acho que não, e portanto, vivemos um momento assim muito tenso. O que você acha, João Paulo? Oi, João, você queria perguntar junto também, não? Não, por favor, vamos lá. Tá. Deixa eu, antes de responder, além das boas-vindas ao professor Paulo, ele não vai lembrar, o que é natural, porque a gente, como professor, tem muito aluno, mas eu tive aula com ele faz mais de 20 anos, na graduação. E nunca me esqueci os ensinamentos de PMI, de planejamento e estratégia, até hoje, na época da escola. Mas eu sou professor também, eu não consigo lembrar os meus alunos do semestre passado, então eu entendo mais que né? Eu, depois da graduação, só voltei para fazer um mestrado em política pública, em outras linhas, com outros professores, então a gente perdeu o contato, professor, mas é um prazer reencontrá-lo aqui depois de tanto tempo. E a pergunta é muito pertinente, complementa a do Joel no início, que, de fato, por ter sido uma tragédia, um desastre tão grande,
muitas pessoas e muitas empresas que doaram tiraram recursos do marketing e da sustentabilidade para fazer a doação. E passada a maior parte da pandemia, ou aquele momento mais forte da pandemia, é natural que parte desse recurso volte para o orçamento original das empresas. E isso é um movimento que a gente vê em todos os desastres, no tsunami na Ásia, no terremoto no Haiti, você tem um grande movimento de um influxo de recursos, que as empresas e a população se solidarizam e tiram de outros lugares e fazem a doação e contribuem solidariamente, mas passa aquele momento, você volta a uma situação mais próxima com a que você tinha antes daquela tragédia. Nossa expectativa no Brasil é que a pandemia, o tamanho da generosidade durante a Covid, faça com que os doadores, e em especial as empresas, aumentem o seu orçamento para impacto social, aumentem o seu orçamento para solidariedade. A gente não tem como saber essa resposta neste momento, porque não existem pesquisas suficientes que nos deem os números. Nós temos uma primeira pesquisa referente a 2020, no final, que é da Comunitas, uma organização muito interessante, muito legal, que trabalha com o investimento social das empresas, e no final desse ano deve sair a nova edição, referente ao ano de 2021, e aí a gente começa a ter uma série histórica, uma base histórica para comparar. Nossa expectativa, de fato, é que as empresas não voltem ao patamar de 2019, mas eu não duvido que vai reduzir bastante em relação a 2020. Quer dizer, eu entendo porque é da natureza de uma tragédia, é do movimento da contribuição, de que você cresce muito e depois recua porque a emergência passou. E as empresas, os doadores, voltam ao mais próximo do que elas tinham no início. Ou seja, foi uma bolha de solidariedade que não deve continuar no pós-pandemia. Essa é a expectativa, João? É uma tragédia, Joel. É uma emergência que a gente teve no Brasil de um patamar sem igual e que era natural que essa bolha existisse, que esse crescimento existisse. E também é natural ele voltar ao padrão anterior. A nossa expectativa é que no Brasil, como a doação das empresas ela é tão baixa, um patamar tão baixo, a nossa expectativa é que ela volte num patamar maior do que era em 2019. Mas eu não sou dessas pessoas que acham que as empresas deveriam continuar doando tanto quanto elas doaram na pandemia, porque a pandemia era uma tragédia, era uma emergência que necessitava um grande fluxo de recursos. Hospitais foram construídos por causa da pandemia, né? Alimentos foram doados para o Estado, remédios foram doados para o Estado, porque as empresas estavam se mobilizando com um orçamento maior do que o orçamento público, né, pelo país inteiro. Então, essa realidade só vai acontecer novamente se a gente tiver uma outra tragédia do tamanho da Covid. Mas a gente espera que, de fato, os números mostrem que as empresas estão hoje mais solidárias do que estavam antes da Covid. Isso é importante, porque isso é o início de uma possível mudança cultural, né? O professor Paulo, a gente sabe que as doações chegaram para atender o momento da crise, né? Para resolver a continuação do trabalho realizado pelas organizações da sociedade civil. Mas o gestor que nos ouve agora, fala, bom, e no pós-pandemia, por onde eu começo a mudança na minha gestão para que eu continue realizando os trabalhos? Pois é, então há uma questão particular que eu queria chamar a atenção. O terceiro setor é caracterizado por alto contato e proximidade física. E por essa razão, afora as entidades ligadas à saúde no terceiro setor, as demais tiveram seus projetos, as suas ações, as suas operações abaladas fortemente pela situação de isolamento social, distanciamento e assim por diante. Então, nós vivemos uma realidade dual durante a pandemia. Por um lado, as organizações sociais ligadas à saúde tendo uma abundância de recursos, mas, por outro lado, desorganizadas pela sobrecarga dos serviços que aconteceram, e, do outro lado, as demais entidades tendo as suas operações reduzidas, os seus recursos rebaixados, entrando em compasso de espera em muitas situações, e, portanto, não puderam desfrutar de aprendizado durante a crise. Em geral, quando a crise termina, a maior parte das entidades que sobreviveu ou que enfrentou de maneira funcional a crise, aprende com ela, se fortalece, progride até mesmo, porque se desenvolve nas suas capacidades. Só que a crise da pandemia ela traz
uma dificuldade adicional que eu não vi acontecer em crises, nas demais crises que a gente tem documentadas, nem no país, nem no mundo, que é o fato dela deixar sequelas. Em geral, quando a crise acaba, todo mundo vai para a recuperação pós-crise, que é uma etapa de reorganização, de voltar ao normal e assim por diante. No caso da crise da pandemia, as sequelas permanecem. E a crise não acabou porque, se antes era uma crise da pandemia, agora se soma uma crise institucional e uma crise econômica trazida, inclusive, pela guerra na Ucrânia. Então, nós não podemos dizer que a crise acabou, muito pelo contrário, ela se renovou e ela pega a população numa situação muito mais difícil. A sociedade brasileira está mais pobre, mais doente ou com menor vigor físico, com a educação abalada e com o mercado de trabalho bagunçado por causa das organizações que feneceram durante o período da pandemia. Então, este momento que a gente vive é um momento particular, que a gente ainda está na fase de intervenção na crise, mas já tem que começar a trabalhar a recuperação pós-crise. É aí que eu acho que reside toda a nossa dificuldade, e isso vale para todo mundo, não apenas para o terceiro setor. Eu preciso chamar do ONU, mas antes eu quero te ouvir rapidamente, João Paulo. O professor Paulo Sabá levantou um aspecto interessante. Algumas áreas ganharam mais visibilidade, como a saúde, por exemplo, né? Agora, e as outras organizações que trabalham no terceiro setor? Ficou mais difícil captar recursos. Existe um plano especial, né? Porque quando você vai captar recursos para a saúde, as pessoas viram vacinação, os cuidados em relação à população em geral. Mas e as outras organizações que trabalham, que fazem um trabalho importante no terceiro setor e que não ganharam essa visibilidade? Uma das coisas que eu acho mais bonitas do setor sem fins lucrativos, Joel, é a diversidade de causas. Mesmo dentro da saúde, quando a gente vai estudar com um pouquinho, olhar um pouquinho mais para dentro, você vê que tem muitas causas dentro da saúde que, não, pela sua atuação, também não tiveram a prioridade na Covid, como, por exemplo, doenças raras, doenças crônicas, mesmo o câncer. Não foi um tema durante a Covid, obviamente, né? E várias outras, e o setor é rico demais. A gente tem mobilidade, a gente tem direitos humanos, a gente tem meio ambiente, a gente tem cultura. Então, a grande maioria de causas e de organizações que atuam em outras iniciativas não recebeu naturalmente a atenção e a quantidade de doações em razão da pandemia. Não era o foco. O foco, de fato, era a saúde, em primeiro lugar, depois a assistência social, principalmente para combater a fome, e em terceiro lugar, com um pouco menos de atenção, a educação, em razão do fechamento das escolas e de todos os impactos que a pandemia teve nas crianças. Fora isso, as outras organizações tiveram que se virar e tiveram muita dificuldade, principalmente quem dependia de atividades presenciais para sua captação de recursos. Se fazia eventos, por exemplo, né, ou se captava nas ruas, por exemplo. E essas organizações, muitas souberam se estruturar, porque tinha um bom planejamento, tinha uma boa estrutura. Veja, nenhuma análise de risco colocaria a Covid no papel antes da pandemia. Isso não existia, então ninguém estava preparado para a Covid, é natural. Mas algumas organizações são mais abertas a mudar o seu planejamento, mudar a sua orientação numa emergência como essa. Outras são bem menos preparadas, depende também da liderança, depende dos seus gestores. Então, o que a gente viu foi muitas organizações captando até mais durante a Covid, mesmo que não fosse uma causa diretamente ligada ao problema da pandemia, com muitas outras organizações com realmente dificuldade de captar, porque não tinham estrutura, preparo e estratégia suficiente para se adaptar à nova realidade. Do ponto de vista da situação que a gente vive neste momento, nós voltamos a uma quase normalidade. Os eventos já estão acontecendo de captação de recursos, jantares, as festas juninas, nós estamos em junho, né? Eu fui voluntário semana passada na festa junina da igreja que eu frequento, na Quermesse. A igreja, em um fim de semana, recebeu recursos quase no mesmo volume que recebia em 2 finais de semana antes da pandemia.
porque as pessoas estão participando presencialmente, elas estão ávidas a esse contato ainda com um pouco mais de cuidado do que antes da pandemia. Então, Isso algumas é muito organizações... João, porque o terceiro setor é formado, na sua maioria, de pequenas e médias organizações, né? Exatamente. Então, muitas organizações conseguiram, digamos, navegar nesse período. Quem recebia recurso público também teve dificuldade, porque o orçamento público também foi reorientado, né? Mas e muitas organizações até fecharam. A gente tem notícias de organizações que não conseguiram se manter. O fato é que das 815 mil organizações brasileiras, só 10% tem funcionários. Quer dizer, a gente já sabe que do grande número de organizações, a maior parte delas tem uma gestão de voluntários. E essas, talvez até em razão disso, conseguiram transitar ou fluir durante a pandemia. Você tocou num aspecto importante, né, João? Aí eu vou pegar um atalho, que é a profissionalização do terceiro setor, mas isso a gente vai continuar a nossa conversa. Agora nós vamos ouvir a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. Campanha Juntos pelo Oceano une 600 ONGs em apelo a governos e empresas. A Lê da Letra, de Lisboa, tem as informações. Cerca de 600 organizações não governamentais estão unidas na campanha Rise Up Juntos pelo Oceano, uma iniciativa liderada pela Fundação Oceano Azul de Portugal. As entidades da sociedade civil querem colocar pressão sobre governos e empresas para que invistam em ações que levem à recuperação da vida marinha, a um futuro com neutralidade carbônica e que apoiem as comunidades costeiras. O projeto começou a tomar forma em 2019, mas com a Conferência dos Oceanos da ONU se aproximando, o chamado para a ação ganha nova relevância. O presidente da Comissão Executiva da Fundação Oceano Azul concedeu entrevista para a ONU News em Lisboa e explicou que valorizar a pesca artesanal é parte central da campanha. Dedicar o mar territorial apenas a pescas artesanais e não permitir que as frotas de pesca industriais pesquem dentro dos mares territoriais, porque são essas as zonas ecologicamente mais sensíveis do oceano, são onde verdadeiramente existem as maternidades e, portanto, poder preservar esses recursos até para as comunidades costeiras, para os povos indígenas, nós pensamos que é, de alguma maneira, proteger o pilar ambiental e, ao mesmo tempo, também investir no pilar social. Tiago Piticunha espera que este tipo de medida esteja na mesa de negociações durante a Conferência dos Oceanos, que acontecerá na capital portuguesa de 27 de junho a 1º de julho. Na opinião do presidente da Fundação Oceano Azul, falta liderança neste sentido e os países precisam perceber que criar uma governança global para a proteção dos oceanos é primordial para o futuro do planeta. Neste momento falta liderança na agenda dos oceanos e, portanto, quem se quiser chegar à frente é bem-vindo, parece-me a mim. Os países que compreenderem que isto vai ser uma agenda determinante para a sobrevivência da espécie humana, para o equilíbrio do planeta em termos de biodiversidade, em termos de clima, em termos dos serviços básicos de que nós dependemos, a começar, obviamente, pelo oxigênio, mas também a toda a questão da água potável. Não tenho dúvidas nenhumas que essa liderança é muito importante. Portugal e Quênia são os países na linha de frente da organização da Conferência dos Oceanos das Nações Unidas, evento que reunirá cerca de 12 mil participantes de governos e da sociedade civil na capital portuguesa. Da ONU News, em Lisboa, Lê da Letra. Continuamos com o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falando sobre o terceiro setor no pós-pandemia, com João Paulo Vergueiro e Paulo Sabá. Frank Valverde, informações, dicas e, claro, perguntas aos nossos dois entrevistados. Mas antes, você vai falar sobre a nossa enquete. Verdade, João. Nós fazemos uma enquete a cada programa que nós apresentamos aqui na Rádio Brasil Atual. Não tem um valor científico, né, mas serve para a gente medir a temperatura sobre o tema que vai ser discutido, como o tema de hoje, né, que é o terceiro setor e a pós-pandemia. Nós fizemos a seguinte questão para as pessoas que nos acompanham nas redes sociais. Você sabe o que é o terceiro setor? E olha só o resultado, Joel. 56% disseram que sim,
contra 44 que disse que não. Ou seja, isso aqui sai para nós também, né, Joel, do terceiro setor, que a gente tem que fazer a lição de casa um pouco melhor, né? Aumenta o nosso desafio, Frank. Exatamente, né? Mas eu jogo a bola, né, para as pessoas que estudam o terceiro setor, como o João Paulo e o Paulo Sabag. O que precisaria ser feito para conscientizar, para que as pessoas tivessem essa... Onde que está falhando? Será que a mídia em geral, quer dizer, nós somos mídia também, mas a gente faz esse trabalho. Agora, a mídia em geral deveria estar tendo um papel mais proeminente em esclarecer o que vem a ser o terceiro setor e explicar também o que é o primeiro e o segundo, né? Vamos começar isso com o professor Paulo Sabag. Bom, primeiro eu queria fazer um comentário. Muita gente vê crise como algo negativo, e, na verdade, não é essa a definição de crise. Crise é uma aceleração de eventos que traz às pessoas uma percepção de consequências catastróficas. Mas, dependendo de como a crise é enfrentada, ela pode trazer resultados positivos. Portanto, a crise sempre leva a oportunidades. No caso da crise da pandemia, a grande oportunidade explorada foi o fato de a gente viver uma sociedade cada vez mais conectada. A sociedade mais conectada criou coisas que mudou o estilo de vida das pessoas. Por exemplo, com muito mais comércio eletrônico, o teletrabalho se viabilizou e assim por diante. Mas note que no caso do terceiro setor, que tem como traço cultural essa questão do alto contato e da alta proximidade, pode ocorrer do terceiro setor não estar explorando as oportunidades que uma sociedade conectada traz. Nós precisamos aprender que não precisa mais de evento presencial, por exemplo, como o João Paulo mencionou, para fazer captação, porque com uma sociedade mais conectada, toda a nossa operação ela pode ganhar uma amplitude muito maior e um resultado, uma eficácia muito maior, se explorado adequadamente todos os canais que se abriram. Parece que esta é uma mudança permanente. A gente vê funcionários de escritório que não querem mais voltar para o trabalho presencial ou que não aceitam 100% de trabalho presencial. Isso é uma coisa muito positiva e o terceiro setor precisa aprender com ela. Então, está aí um primeiro desafio para o terceiro setor, é melhorar a comunicação com a sociedade, aproveitando que agora a sociedade está mais conectada e, portanto, a gente consegue atingir mais gente com menos custos ou com maior facilidade e, portanto, pode estabelecer um novo patamar de comunicação com a sociedade. João, antes de te ouvir, eu quero acrescentar uma pergunta em cima da que o Franklin fez, a respeito do que o professor Paulo acabou de dizer. A crise aumenta a possibilidade de um leque de oportunidades para você se reinventar. A pandemia trouxe também, pelo menos para uma parcela da população, a desigualdade do país, o aumento da desigualdade do país. E, claro, agora nós teremos, no pós-pandemia, uma nova responsabilidade social individual, né? Não só a sociedade em geral, mas cada um de nós devemos dar uma resposta. E como deve ser essa resposta? Aí eu quero ouvir o João. A primeira parte era mais fácil, Joel. Vamos responder primeiro a enquete, né, e o comentário do Franklin. Seria naturalmente muito pretensioso da minha parte querer dar um tratado aqui sobre como a sociedade vê o terceiro setor e as ONGs em pouquíssimos minutos, porque é um debate bastante profundo e complexo. E até bem curioso a gente, de fato, verificar essa imagem de que metade das pessoas, ou uma boa quantidade de pessoas, não conhece o terceiro setor e a importância do terceiro setor, porque na história do país, na tradição brasileira, o apoio à educação, à assistência social e à saúde começou no terceiro setor. O Estado não fazia isso. Até Getúlio Vargas, eram principalmente as organizações religiosas, no início, depois algumas organizações seculares, mas principalmente as religiosas, que ofereciam saúde para a população mais carente, educação e assistência social. Mas na década de 30 do século passado isso mudou e a gente passou a achar que é o Estado que devia fazer tudo, né? Então, o Estado, eu pago imposto, então o Estado tem que prover educação, o Estado tem que dar saúde, viva o SUS, e a gente com isso diminui
a importância da participação das instituições privadas sem fins lucrativos na sociedade. A gente passa a entendê-las como complementares apenas, ou existentes porque, em alguns casos, o Estado não é eficiente como a gente gostaria. Porém, em toda e qualquer sociedade democrática, existe sociedade civil organizada. Em todo país que tem democracia, tem ONGs, as pessoas se reúnem em grupos de interesse. Não vai ter ONG onde? Em ditaduras, em países autoritários. O Brasil é uma democracia, o Brasil tem 815 mil organizações vivas, ativas, inclusive muito fácil. O Estado não sequer autoriza a gente a abrir uma ONG. Se a gente quiser se juntar e abrir uma, a gente vai lá e o faz. Porém, as pessoas de fato têm essa imagem, muitas vezes, de desconhecer o papel e a importância das organizações da sociedade civil para a democracia, para o fortalecimento do país, e a gente tem que fazer esse trabalho conjuntamente, a gente tem que promover isso na imprensa. Vocês fazem um trabalho muito importante nesse tema, de promover a relevância e a importância estratégica das organizações. As organizações têm que se apresentar melhor quando elas estão falando. Quando a gente faz captação de recursos, por exemplo, a gente não pode fazer o pedido se colocando do lado da vítima, a gente tem que fazer o pedido contando com um argumento propositivo, um argumento que promova o desenvolvimento, não um argumento vitimista, um argumento de apelo, de apelo humanitário. Então, tem uma série de fatores que podem levar as organizações a construir e melhorar a sua imagem, e o terceiro setor se fortalecer. O próprio Estado também tem que passar a ver as organizações da sociedade civil de forma mais aberta e mais estratégica, porque muitas vezes os próprios agentes públicos diminuem a importância e a relevância das organizações da sociedade civil. A gente é metade da saúde pública, né? Metade do SUS é feito por instituições privadas sem fins lucrativos, não são instituições estatais, são as santas casas, pelo país inteiro, são as milhares de APAES que a gente tem fazendo assistência social em parceria com o Estado. Isso me ajuda um pouco a responder a sua segunda pergunta, João, porque ela é mais difícil, ela é mais complexa, mas a gente está construindo esse próximo momento, né? A gente está construindo. Eu acho que com a pandemia, o próprio setor também começou a perceber a importância de não necessariamente focar só no atendimento, só na causa, e sim debater temas mais estratégicos para o desenvolvimento do país, se juntar em redes, se juntar em grupos de organizações e construir o país que a gente quer ter para o futuro, que sociedade que a gente quer ter, a começar da nossa comunidade, a começar da nossa região, porque às vezes nem isso a gente faz. A organização está na comunidade, a organização está no bairro e não participa de debates de desenvolvimento da sua comunidade. Por quê? Porque fica focado só no atendimento. Eu não tenho uma resposta, Joel, para essa sua pergunta. Eu vou passar a bola também. Mas sabe, João, é uma coisa, você falou um aspecto que eu considero muito interessante e inteligente, porque o projeto coletivo de país requer que a gente se forme em redes, e a partir da nossa comunidade, defendendo o buraco de rua, defendendo a luz, e claro, os problemas que toda a comunidade sofre, né, no seu dia a dia, é que a gente constrói uma nova ideia de responsabilidade social individual. Mas, professor Paulo Sabá, eu quero ouvi-lo sobre isso. Eu queria, então, voltar à questão da gestão, né, porque ela teve um impacto muito grande durante a crise toda e esse impacto permanece. Então, eu acredito que nós temos uma agenda, em particular, muito importante para as organizações sociais no momento atual. Como eu já disse, em primeiro lugar, explorar melhor o fato de que agora a sociedade é mais conectada do que era antes da pandemia. Em segundo lugar, o João Paulo já nos alertou a importância de recuperar a capacidade de captação de recursos, explorando a situação que a gente vive neste ano e no próximo ano, para que possa ter recurso suficiente para a terceira item da agenda, que eu julgo muito importante: reorganizar a própria organização, reorganizar as ações, reorganizar os projetos e, sobretudo, entender que é preciso cuidar das pessoas, porque todas as pessoas foram abaladas do ponto de vista da sua resiliência. Então, nós temos uma questão chave agora, que é, além de cuidar das pessoas, voltar a desenvolvê-las. Nós tivemos uma defasagem tremenda educacional por causa da pandemia,
Isso não se refere somente à educação formal, ao ensino de primeiro e segundo grau, mas vale para tudo. E é uma questão curiosa que não entrou na agenda do Brasil, por exemplo, a demanda que passa a existir de reeducar os profissionais para essa nova etapa que a gente vive. Enquanto a Europa decidiu investir, a União Europeia decidiu investir 7 bilhões de euros no Pact for Skills, né, um pacto pelas habilidades, nós no Brasil nem chegamos a pensar nessas necessidades. Então, temos aí mais um item da gestão importante para as organizações sociais, que é apoiar investimentos em educação dos próprios voluntários, dos gestores das entidades e também da população em geral, que precisa desse maior investimento de educação no momento atual. A educação é interessante porque, ao mesmo tempo que ela desenvolve habilidades das pessoas, capacita melhor as pessoas para viver nesse novo estilo de vida, nessa nova sociedade mais conectada, também é importante porque a educação ajuda a recuperar a resiliência. A educação ajuda a fortalecer as pessoas, a mostrar para elas as oportunidades que têm e, portanto, ajuda a recuperar a resiliência. Por isso eu digo, a agenda principal, seja para organizações privadas, do setor público ou organizações sociais, é recuperar a resiliência das pessoas e das organizações. Paulo, falando em recursos, o Senado aprovou em junho de 2021 um projeto que assegura o repasse de ao menos 70% dos recursos previstos para parcerias com o terceiro setor durante a pandemia da Covid-19. A proposta determinou que os repasses públicos para as organizações não fossem congelados ou interrompidos e que novos contratos pudessem ser estabelecidos entre as organizações que atuam na linha de frente. A primeira pergunta é: esse recurso é suficiente para construir um novo momento para o terceiro setor, já que ele enfrenta a crise da pandemia, que ainda não terminou, né? Pois é, eu tenho um temor, e aqui quero fazer um comentário mais especificamente ligado ao planejamento estratégico. É natural que, durante um momento de crise, a gente guarde na geladeira o planejamento estratégico que a organização tem. Eu sei que ainda muito poucas organizações do terceiro setor têm um planejamento estratégico formalmente estruturado e revisto de tempos em tempos. Mas mesmo estas organizações, que estão, então, num patamar superior de gestão, deixaram na geladeira o planejamento estratégico. Não dá para, no momento de catástrofe, no momento de urgência sanitária e assim por diante, a gente querer continuar seguindo a trilha, os projetos, as demandas que a gente tinha pensado antes. O medo que eu vejo é que, como o brasileiro tem um traço cultural de não valorizar muito o planejamento, pode ser que as pessoas se confortem em não precisar mais de planejamento estratégico e, nesse momento atual, passem a disputar esses recursos públicos, né, participando de tudo quanto é edital, deixando de lado aquela orientação estratégica que pensava seguir. Então, eu quero colocar mais um item nessa nova agenda de gestão para o momento que a gente vive nas organizações sociais. Rever o planejamento estratégico. Rever quais são suas diretrizes, que caminho pretende seguir, que oportunidades quer explorar, porque, do contrário, nós vamos sair de novo num voluntarismo de muita ação, com pouco resultado, e, de novo, sem explorar todas as oportunidades que esse momento nos apresenta. Mas essa possibilidade que você está levantando, Paulo, não é fácil, porque parte das organizações, ou a maioria delas, trabalham com voluntariado, né? e com poucos recursos, né? É verdade, mas mesmo assim elas precisam ter uma orientação estratégica. Pode não ter um planejamento estratégico formal, mas elas precisam pelo menos definir, num horizonte de médio prazo, qual é o investimento para esse momento, 2022, 2023 e 2024, talvez, para não se perder no meio dessa confusão que foi estabelecida.
Lembrando que provavelmente nós só vamos sair desta crise no final do próximo ano, né? Então ainda temos muito tempo de crise aí para trabalhar. Quase mais de um ano e meio, né, para lá frente, que enfrentaremos dificuldades na sociedade geral e, sobretudo, no terceiro setor. Você está ouvindo Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje nós estamos falando do terceiro setor no pós-pandemia, com João Paulo Vergueiro e Paulo Sabá. Você quer ficar informado sobre projetos, causas sociais e direitos humanos? Siga o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhe informações do Brasil e do mundo. No Instagram é @Observatório 3 Setor, no Facebook é facebook.com/Observatório 3 Setor. Nossos programas de rádio também estão disponíveis no canal do Observatório no YouTube. Lá também você encontra entrevistas e quadros de Como Você Sabia e Você Conhece, que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a sociedade brasileira. Basta buscar Observatório 3 em numeral setor. Anote aí, Observatório 3 em numeral setor. Frank Valverde, informações, dicas. Verdade, tem as duas coisas, informações e dicas. A primeira dica é que as pessoas visitem, né, reforçando o que você disse, o nosso site, né, no observatório3setor.org.br, que lá vai encontrar uma série de matérias que tratam fundamentalmente da cidadania. Lá nós vamos encontrar matérias como, por exemplo, uma que trata do genocídio no Brasil. Mais de 70% da população indígena foi morta. É uma matéria triste, mas, enfim, necessária como um alerta para toda a sociedade desse genocídio que acontece em nosso país. Tá? Uma outra matéria também que nós vamos ter no nosso site é: girassol é adotado como símbolo de campanha contra a depressão. Tá? A depressão que está aí presente, até como questão dessa pandemia que nós vivemos e que, de uma certa forma, ela está, digamos, caminhando para o final, né? Esperemos assim. Isso tem causado depressão em muitas pessoas. Então, é importante esse tema também vir à tona. E a matéria que eu quero dar destaque é uma matéria que foi publicada recentemente no nosso site. Ela foi escrita pela Maria Fernanda Garcia, que fala que o Bolsonaro vetou o despacho gratuito de bagagens em voos. Olha só, Joel, o retrocesso que acontece no Brasil, né? Lá para trás, nós tínhamos um limite de bagagem, né? As pessoas devem se lembrar, para despachar gratuitamente, né? Isso foi retirado com a ideia de que se baratearia as passagens. Isso efetivamente... O que não aconteceu, né? Não aconteceu, a gente não viu isso, né? Elas começaram a ser cobradas e aí o Congresso Nacional falou: bom, já que não barateou nada, vamos voltar com essa cota, né, essa franquia nas bagagens, né? O Congresso Nacional aprovou, foi para o despacho presidencial e o presidente Bolsonaro vetou na última terça-feira, né, dia 14/6, né, aprovou essa regra que o Congresso já tinha estabelecido e diz que não, que continua se cobrando pelo despacho de bagagens. É uma medida que impacta diretamente no bolso de quem? Da classe média que viaja, e mesmo aquela classe que para baixo da classe média, que com o seu sacrifício, comprando passagem 10 em tantas vezes para poder viajar, né, principalmente no final do ano, que o pessoal sai das grandes cidades e vai para o interior, principalmente para o Nordeste, para visitar os seus parentes, às vezes quer levar uma lembrancinha, quer levar uma coisa da época de Natal, não consegue, porque, né, o custo que você vai pagar da mala, às vezes, é muito maior do que a da própria lembrança que ele está levando para os seus parentes. É lamentável, mas essa é um registro que tem que ser feito desse despacho negativo do presidente Bolsonaro, que não aprovou essa franquia nas bagagens. Essa e outras matérias no site do Observatório podem ser ouvidas através do recurso de audiodescrição, que contempla as pessoas, os deficientes visuais, as pessoas deficientes visuais podem ouvir as nossas matérias, e mesmo quem está fazendo uma atividade ou outra que quer ouvir o conteúdo do site do Observatório do Terceiro Setor, Joel. Frank, lembrando que nós entramos agora no último bloco do programa, eu quero só destacar um estudo do impacto da Covid-19 nas organizações da sociedade civil brasileiras, da resposta imediata à resiliência, é o nome do estudo. Ele foi realizado pela Mobiliza e revelou que 87% das organizações tiveram todas ou parte de suas atividades interrompidas ou suspensas durante a pandemia. E agora,
no destaque final nosso, que eu quero repercutir com os nossos convidados, Franca, o Festival BCR 2022 será realizado em São Paulo nos dias 27 e 28 de junho e contará com mais de 100 palestras nacionais e internacionais sobre captação de recursos no terceiro setor, o que é fundamental. Na semana que vem, né, Joel? Da pós-pandemia. Agora, como eu continuo meus trabalhos na minha organização? Essa é a parte mais interessante que quem nos ouve do terceiro setor está ligado. Fala, bom, e agora? O que vai acontecer? Que de importante, eu já falei das palestras, João, mas o que importante vai acontecer nesse festival, né? Que vai acontecer nos dias 27 e 28 de junho, que eu, na minha organização, falo, opa, aí eu preciso ficar ligado, porque isso vai depender do futuro da minha organização. Então, Joel, acho que o primeiro ponto, a primeira característica mais importante é o fato da gente poder se encontrar 3 anos depois, né? O último encontro foi em 2019, na verdade. É o fato da gente poder se encontrar e celebrar pessoas que dedicam o seu tempo, o seu conhecimento e a sua vida a mobilizar recursos para causas. A gente celebrar a profissão, celebrar o engajamento de pessoas com causas é algo tão fantástico e tão poderoso que eu acho que, para mim, é o principal e primeiro destaque da gente ter a oportunidade de realizar o Festival ABCR. Além disso, são 500 pessoas que vão estar presentes lá, de todo o país, se qualificando, desenvolvendo suas competências pessoais e profissionais, conhecendo experiências do Brasil e internacionais, e tudo isso contribui para aprimorar a capacidade das organizações a gerarem mais recursos, a gerarem mais impacto, a promover a diferença na vida das pessoas. Então, o festival é uma oportunidade de encontro, de troca e de crescimento comunitário, coletivo, e a gente fica muito feliz de poder realizar esse evento. Já semana que vem está chegando, o Observatório vai estar lá presente com a gente, apresentando, inclusive, o trabalho de vocês para os participantes. A gente fica muito feliz de contar com essa parceria ano após ano, seja nas versões online ou agora na versão presencial de volta. É muito importante, né, Paulo, um evento como esse, que une as organizações, e é uma maneira delas pararem nesses 2 dias, dia 27 e 28 deste mês, para refletirem o seu futuro, né? Olha, como é que eu capto o recurso? Porque o recurso é fundamental para a continuidade do trabalho da organização. Bom, primeiro, o momento é muito oportuno, fico muito feliz que a BCR esteja patrocinando este evento. E gostei muito, Joel, de você relacionar isso com resiliência. O terceiro setor tem um hábito de enxergar o recurso como uma exigência para dar sustentabilidade física, operacional para a organização do terceiro setor, ou para a organização da sociedade civil. Eu prefiro dizer que, mais do que isso, o recurso ele é a fonte primária de resiliência organizacional. Você sabe, resiliência é a capacidade de se recuperar de uma crise. E, por essa razão, as organizações sociais que não feneceram durante a crise, agora precisam fortalecer a sua resiliência, e o passo número 1, sem dúvida alguma, é recuperar a capacidade de captação. Então, fico muito feliz com isso. Ou seja, se você é gestor de uma organização da sociedade civil, pequena ou média, você tem 2 possibilidades, o presencial e o online, não é isso, João? O online, Joel, nós vamos fazer em outubro. Vai ser uma segunda edição separada, um encontro de comunicação e captação de recursos gratuito, inclusive para mais de 1.000, 2.000 pessoas, vai ser em outubro. Para a gente poder focar e priorizar a experiência que a gente está dando para os participantes, esse evento vai ser presencial. Em outubro a gente tem um evento exclusivo online. Que legal. Se você fosse destacar, eu sei que todas as palestras serão importantes, mas para você, qual é a que você gostaria de destacar no final do nosso programa que é importante? O tema deste ano, Joel, é Diálogos para a Retomada. E a gente vai abrir o festival com um debate com a Ana Fontes, da Rede Mulher Empreendedora, e a Carola Matarazzo, do Movimento Bem Maior, que vão justamente discutir o que tem acontecido no Brasil e quais as perspectivas para os próximos anos. Um pouco do debate que a gente fez aqui hoje. Então,
Então, eu acho que a gente vai começar muito bem o Festival ABCR, alinhado com o tema e alinhado com o que a gente precisa debater no país. Tá aí uma dica para o próximo festival da BCR, um diálogo entre João Paulo Vergueiro e o professor Paulo Sabá, né? Para olhar um pouco o terceiro setor no pós-pandemia. Paulo, antes de ouvir você, seu destaque final, eu quero o do Frank. Frank, fechamos mais um programa. Um belo programa, diga-se de passagem, né? E o destaque que eu faço, a síntese que eu posso fazer, é que o terceiro setor precisa se apropriar dos instrumentais que existem nas redes e no próprio sistema online para, digamos, evoluir e melhorar e fazer um crescimento mais sustentável do terceiro setor. Sobretudo na sua transparência, né, Frank? Exatamente. Fundamental. Paulo, seu destaque final. Bom, meu destaque final é que o terceiro setor precisa tomar cuidado com essa retomada, porque se a crise está se prolongando, agora é muito mais um momento de reorganização ou de preparação para a retomada do que um momento de retomada propriamente dito. Do contrário, a gente pode causar uma frustração muito grande nos voluntários, nos doadores e assim por diante. Então, é preciso caracterizar que essa retomada é uma retomada meio anormal, porque a fase aguda da pandemia passou, mas a crise não terminou. Essa crise tende a se tornar crônica na medida em que ela vai perdurar por mais de 5 anos, né? Se nós imaginarmos de 2019 até 2024. Então, precisamos fortalecer as organizações, por isso a minha ideia básica é recuperar a resiliência dos indivíduos e das organizações neste momento de preparação para a retomada. E teremos que ter uma resposta, nós do terceiro setor, para os próximos 5 anos, né, Paulo? João Paulo, foi um prazer recebê-lo aqui. O seu destaque final do festival da BCR ou aquilo que você achar mais necessário neste momento. Joel, como sempre, um prazer estar com vocês aqui, toda a equipe do Observatório, mando meu grande abraço. Acho que como principal destaque, aproveitar para falar para todo mundo que está nos ouvindo, que continuem sendo solidários com a sociedade civil e para com as organizações da sociedade civil. O festival é um evento que ajuda a promover isso, mas depende de nós individualmente tornar a nossa generosidade um hábito e nos transformarmos em doadores, nos transformarmos em apoiadores de causas, não só no Instagram, não só postando em defesa de algo que a gente acredita, mas também doando para fazer a diferença, que é uma mensagem que você sabe, né, Joel? Eu sempre deixo incentivando as pessoas a doar. Então, é isso, um grande abraço. Lembrando o que o professor Paulo Sabá falou, é fundamental que agora, nessa bolha de solidariedade, surja um novo ser humano com mais responsabilidade social para que a gente possa dar uma resposta aos problemas que envolvem o nosso país e que não são pequenos. O Perspectiva está terminando. Agradeço a presença de João Paulo Vergueiro, diretor executivo da BCR, que é a Associação Brasileira de Captadores de Recursos. Paulo Sabá, doutor em administração, consultor, professor da Fundação Getúlio Vargas e autor de 7 livros, um deles premiado com o Prêmio Jabuti. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 9 horas, acompanhe o nosso programa Brasil ODS. Na pauta do programa, mudanças climáticas. Não perca. Ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor.